Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo bem, né? A gente continua nesse mesmo modelo de aula, vamos ter videoaulas para poder dar continuidade aos conteúdos, né? E a partir daqui, acho que uma semana, a gente vai se organizar direitinho para fazer um encontro online, né? Pra gente se encontrar mesmo, conversar, bater papo. Enquanto isso, seguimos no conteúdo feito por vídeo mesmo, as videoaulas que a gente estava fazendo, né? Hoje eu vou falar com os sétimos anos, sétimo ano A, B e C. A gente vai falar um pouco sobre o feudalismo, sobre a estrutura feudal, que a gente já tinha começado a conversar na sala de aula, já tínhamos feito algumas atividades e agora a gente vai continuar, né? Eu estou com a apostila de vocês no capítulo 4, Feudalismo, uma marca da Idade Média. Essa parte aqui, tá? E a gente vai continuar sobre esse conteúdo. Lembro que eu tinha até comentado com vocês sobre o Robin Hood, que é uma história que tem origem no feudalismo, né? Que é uma história que trata de muitos signos, de muitas estruturas do feudalismo, de uma Europa pobre, de um salvador no meio da população pobre, né? Um ladrão que ele rouba dos ricos e dá para os pobres, que era uma ideia bem que estava no imaginário da população durante o período medieval. A gente está tratando da Idade Média, então vamos continuar nessa estrutura, nesse conteúdo. Bom, a Europa, vocês sabem, sofreu uma série de invasões depois da queda do Império Romano, do Ocidente. Os povos bárbaros invadiram a Europa, né, o antigo Império Romano, desestruturaram a política e economia romana e, a partir daí, novos reinos e impérios vão se formar. Um que nós estávamos estudando era o Reino Franco, depois o Império Carolíngio, né, do Carlos Magno, e a partir dele que uma herança vai surgir na Europa, que é a herança de dar terras aos nobres, de dar terras e poder local para os nobres. O Carlos Magno fazia isso, era comitatus, né, reciprocidade, ele dava terras e grandes, né, glebas, para os nobres. E em troca ele queria a fidelidade desses mesmos nobres. Isso continua, isso permanece mesmo depois da morte do Carlos Magno. Esses nobres continuam com seus territórios recebidos por ele. E o território do Carlos Magno, Império Carolíngio, foi dividido entre os seus sucessores, seus parentes, que não conseguiram administrar o Império Carolíngio, que se desfez. Então, a Europa vai se transformar num território completamente subdividido em reinos menores, reinos pequenos, no qual os senhores feudais, esses nobres que receberam esses pedaços de terras, vão ter plenos poderes dentro do seu território. A gente chama essa formação de feudalismo. O feudo era o local onde os nobres vão morar, os seus castelos, plantação, a subsistência, esse território no interior. As cidades, por conta das invasões bárbaras, depois de magiares, vikings e árabes, a população da Europa vai voltar a morar no campo, vai deixar um pouco essas cidades que eram centros urbanos grandes, vão deixar um pouco de existir e as pessoas vão se concentrar numa vida camponesa, uma vida no campo. Na página 166, está mostrando até um pouquinho sobre isso, né? 165 e 166. Mostra os mapas, que eu já vou mostrar para vocês, ó. Aqui, o mapa do Império Carolíngio, né? Mapinha do Império Carolíngio, já a estrutura, os territórios que o Carlos Magno vai tomar. Depois, após a morte dele, o Império Carolíngio dividido na Europa, né, entre seus descendentes, que vai virar França Central, França Ocidental e França Oriental. Não sei se dá para ver aqui.
E depois, como vai ficar a Europa depois das invasões dos árabes, dos magiares, dos vikings, né? Depois que se desfaz o Império Carolíngio, ele se fragmenta. A Europa vai ficar assim já no século XII. Ou seja, se a gente parar para olhar, uma série de reinos pequenos e territórios subdivididos, e quem vai ter o poder nesses territórios são os condes, os duques, os marqueses, ou seja, os nobres, né? E aí já está colocada para vocês a estrutura que vai ser a estrutura de vida feudal, no qual vão existir ordens. O que são ordens? É como se fossem classes sociais no qual as pessoas não podem mudar de classe, né? Então, temos os nobres que estão no topo da pirâmide social, os mais importantes, né? A gente pode falar que eles tinham terras, tinham poder, só que acima deles ainda tinha a igreja, que a gente vai chamar de clero, e abaixo deles vão ter os servos, são os camponeses que vão trabalhar na terra. Essa vai ser a estrutura social durante esse período, porque a vida vai estar concentrada nos feudos, a vida vai estar concentrada no campo, na terra, na plantação e na subsistência. Na página 166 está falando um pouquinho sobre isso, tá? Aqui, ó. O que são os feudos? Os feudos são pedaços de terras grandes que foram recebidos em troca dessa fidelidade e que os nobres vão dar de volta para os donos dessas terras apoio militar e proteção. Em troca disso, eles vão construir seus castelos nesses territórios e vão viver ali, né? Isso vai gerar essa classe, a nobreza, que vai ser a base da estrutura que a gente vai estudar agora. O feudalismo, ele começa a se consolidar a partir do século, mais ou menos século 8, século 9. Mas ele se torna a maioria da vida na Europa no século XII. No século XII, basicamente, toda a Europa está vivendo nessa estrutura feudal, que é um território no campo, um território onde a plantação é para subsistência, para sobrevivência. As pessoas vivem do que a terra dá, com pouquíssimas relações comerciais. A igreja vai ser a instituição política mais poderosa, que vai controlar as pessoas, as atitudes, os comportamentos, a política dentro dos feudos. São territórios independentes, né, autônomos, são unidades territoriais autônomas, e as pessoas, os servos que vão morar ali, muitos vão pedir abrigo, né, por conta das invasões na Europa, vão pedir abrigo para morar nesses territórios, no campo, em troca de trabalho. Então, eu trabalho na sua terra para você, pago impostos para você e vivo na sua terra como proteção. Normalmente, os feudos tinham muralhas grandes, né, partes de proteção, e os nobres eram guerreiros, então os nobres eram militares que vão proteger esse território das invasões. A atividade na página 167 que vocês tinham que fazer é para vocês compararem os mapas, né? Qual é a questão A é para vocês responderem qual é a diferença entre o mapa 3, o mapa 1 e o mapa 2. Só para localizar vocês, o mapa 3 é esse daqui, tá? Esse da página 167. O mapa 2 tá na página 165, é esse aqui, ó. E o mapa 1 também na página 165, que é esse aqui. Vocês vão comparar quais as principais diferenças nesses três mapas, tá? A questão B pergunta pra gente: qual mapa registra a transição entre formas de concentração de poder? Qual que é o mapa que mostra a transição, a transformação do poder centralizado na Europa? Primeiro o poder estava concentrado em uma pessoa só, e agora, já no século XII, o poder está subdividido entre todos os nobres. Qual mapa que mostra essa transição entre o poder centralizado e o poder subdividido? Vocês vão responder aí, depois eu passo as correções.
A C, a gente tem que apontar os fatores que levaram a região da Europa a se organizar dessa forma aqui, ó. Por que que a Europa vai se transformar num local onde o poder está subdividido, onde os territórios estão subdivididos? Por que que a Europa vai chegar a essa estrutura aqui? O que que vai motivar as pessoas a tomarem poder nos seus territórios? O que que vai acontecer? Eu já expliquei, vocês respondam, né? Na página seguinte, a gente segue um pouquinho. Desculpa o barulho, que tem uma reforma acontecendo aqui. Tem um pouco do feudo. É uma imagem do feudo, eu acho muito legal essa imagem. Tem lá o castelo, tem as plantações, as casas dos servos, tem a fortificação, né? A gente tem essa muralha gigante, sempre tem uma igreja, sempre, porque a igreja era o local mais importante de toda a estrutura feudal, porque a igreja, que na época não era chamada de igreja católica ainda, porque não tinha diferença entre igreja católica e igreja não católica, era a igreja cristã, era a instituição mais poderosa, então ela vai ocupar um local de destaque dentro do feudo. Então, abram nessa página, observem essa imagem que eu mostrei para vocês e vão acompanhando comigo, né? Primeira coisa, o feudo é dividido entre esses dois espaços. Primeiro espaço é o castelo com a muralha, que é a fortificação para proteger dessas invasões. Normalmente dentro do castelo, desse castelo pequeno, é sempre feito de pedra, de uma maneira bem simples, não era nada suntuoso, a arte, nem a arquitetura na Idade Média vai ser completamente suntuosa, a gente não vai ver isso, são estruturas de pedra. Nesse castelo vivia o senhor feudal, a sua esposa e os seus filhos, né, seus descendentes. Algumas pessoas importantes ali daquela sociedade também, com parentesco, normalmente parentesco com o senhor feudal, esse senhor feudal que recebeu a terra, lembrem-se disso, esse nobre, e os seus parentes. A igreja, o clero, também está concentrado dentro do castelo ali nessa fortificação. Então, se vocês acharem, observem na imagem que tem uma capela separadinha lá no fundo. Essa capela onde ficavam os clérigos, né? Então, todo feudo tinha a parte da capela e dos clérigos. Do lado de fora da fortificação, a gente tem uma estrutura gigantesca, que são os locais onde os servos moravam, né? Quem são os servos? Os camponeses. Essas pessoas que saíram das cidades e vão em direção ao campo pedir abrigo para tentar sobreviver, por conta das invasões e da desestruturação do Império Carolíngio, depois do Império Carolíngio. Essas pessoas, os servos, eles vão morar em casas que eles mesmos vão produzir. Se vocês olharem, eles moram em locais simples, pequenos, com as suas famílias. Eram locais de circulação mista, né? Todo mundo circulava. No fundo, vocês podem ver as plantações. Observem que eles colocam as plantações divididas, né? Estão vendo? O nome disso aqui, acho que vocês já aprenderam, são as rotações trienais. Os medievais já tinham a consciência que a melhor forma de você plantar e conseguir com que o solo não se esgote plantando no mesmo local era fazer esse revezamento, né? Plantar um tipo de coisa numa parte, dividir em 3, né? Plantar numa parte, na outra parte você plantar outra coisa, ou deixar o gado, né, na outra parte, e deixar uma parte da terra descansando. Então, eles sempre vão fazer esse revezamento, dividir a terra em 3 e revezar, ficar trocando o tipo de cultura, para o solo não esgotar, porque eles pretendiam ficar ali durante muito tempo, a fortificação tá ali. Ali é a estrutura de vida, né? Então, vai ser uma estrutura de vida diferente das cidades, que tem sempre essa circulação enorme de pessoas. No feudo, não. O feudo vai ser uma vida rural,
uma vida restrita às plantações, a pouquíssimo comércio, a produzir tudo que era necessário para a vida ali. Então é uma subsistência. Então eles vão produzir, se eles precisam de cadeira, vão produzir a cadeira. Se eles precisam de vestimenta, vão produzir a vestimenta. Precisam de pão, eles vão plantar o trigo e vão produzir o pão, certo? A vida vai ser desse jeito durante a Idade Média. Eles vão utilizar muitas, se vocês olharem aqui nessa imagem, a gente tem os camponeses vivendo nas aldeias, tem cabanas que eles vão produzir, que são suas casas, vai ter o manso servil e o manso senhorial. O que é o manso servil e o manso senhorial? Manso servil é a área onde o camponês plantava e tirava o sustento dele. E o manso senhorial é a parte deixada para o senhor feudal. E os camponeses que plantam, os servos que plantam. Mas essa é a reserva do senhor feudal. Os camponeses iam lá e plantavam para o senhor feudal. Fora que no manso servil, na terra que era dos camponeses, eles também tinham que dar uma parte do que eles plantavam para eles, para o senhor feudal em forma de impostos. Os servos, eles literalmente tinham que pagar muitos impostos. Os impostos não é uma coisa recente, vocês sabem muito bem disso, já estudaram, já viram o Egito, já viram a Grécia, Roma e tudo mais. Tem o celeiro vai ser onde a produção vai ser estocada, basicamente, eles vão deixar os animais lá, vai ter criação de gado, cavalos e etc. Tem as pastagens, a terra das pastagens lá no fundo, os bosques. Lembrando, olha que interessante, nos bosques só era permitido caçar o senhor feudal e sua família. Os servos não podiam, estavam numa escassez de alimentos, eles não podiam ir na floresta, no bosque, caçar. Só o senhor feudal podia fazer isso. Os castelos, eles vão ser a parte mais importante, que eu já expliquei para vocês. É a parte segura, onde vai ter igreja e o poder do clero e etc. Agora, nessa mesma página, tá falando um pouquinho sobre os impostos que os servos pagavam para viver nesse local, para viver nesse feudo. Tudo isso é o feudo, tá, gente? Quando a gente fala de feudo, essa aqui, ó, isso é um feudo. E o feudalismo é a forma como se viviam no feudo, é a estrutura política e econômica da vida nesses locais, tá bom? Agora os impostos, vamos lá. Primeiro imposto, corvéia. O que era a corvéia? Era a obrigação de trabalhar alguns dias da semana na reserva senhorial. Então, o que é corvéia? Eu tenho que pagar o imposto em forma de trabalho, eu tenho que trabalhar na terra do senhor. Alguns dias da semana, eu deixo a minha terra que eu tinha que plantar e vou plantar na terra, no manso senhorial, na terra do senhor feudal. Talha, que é outro imposto. Você entregar uma parte da sua produção, da sua terra, da terra do servo. Então, eu tô lá trabalhando na minha terra e uma parte disso tudo que eu plantei, que era meu, eu tenho que dar para o senhor feudal. É aquele imposto que eu estava comentando antes, né? Banalidade. Banalidade é o pagamento pela utilização das instalações do feudo. Então, se você vai usar o moinho, o celeiro, você tem que pagar impostos, que é a banalidade. Como que era pago esses impostos, gente? Eram pagos ou com serviços, ou com a plantação, às vezes com moedas que circulavam dentro do próprio feudo, isso acontecia também. Captação. Captação é o tributo anual, também pago com produtos, de acordo com o número de familiares. Então, se o servo, o camponês, ele tem muitos familiares, ele tinha que pagar um tanto de banalidade anual. E ele também pagava com serviços, com a plantação, com alimentos. Mão morta. É uma espécie de multa que o dono do feudo cobrava quando um camponês morria. Para que a família do morto continuasse nas terras, deveria pagar uma taxa com produtos. Olhem isso, observem isso. Então, se a serva, o marido dela morreu, ele faleceu, para ela continuar vivendo dentro do feudo, ela tinha que pagar esse imposto, a mão morta, porque
Ele morreu e ele vai deixar meio que a terra sem trabalhar. Ele não vai trabalhar. Então, porque ele morreu, quem ficou na família tinha que pagar a mão morta. Olha o absurdo, né? Absurdo. E, por último, o tostão de Pedro, que era o dízimo que os camponeses pagavam à igreja. Então, o tostão de Pedro era o dízimo que ainda existe, né? Então, na época, eles tinham que pagar. Ou seja, fazendo um resumo de tudo isso, a vida no campo não era fácil e os servos pagavam por toda a vida no campo. Essa era a realidade. Os servos tinham que pagar por absolutamente tudo que eles consumiam e produziam. E eles tinham que pagar também para o senhor feudal o trabalho nas terras dele. Era um trabalho bem difícil. Na página 170, vocês também têm uma atividade para fazer, que é uma atividade bem interessante. Vocês vão lá no anexo, o anexo ele tá na página 168 e 169. No meu, eu acho que eu não tenho anexo, mas eu olho aqui. Ah, tem aqui, ó, o anexo. Vocês vão recortar esse anexo aqui e vão colocar lá naquela página da imagem do feudo. Aqui, se vocês olharem, tem, tipo o Robin Hood, né? O arco e a flecha e uma cesta de pães. Então, a história do Robin Hood aqui. Vocês vão ter que colar a história do Robin Hood aqui. Onde que ele estaria no feudo? Onde cada parte da história dele, que é ele, as armas e os pães, ele conseguiria aqui no feudo. Vocês vão fazer isso, vão colar. Tá? Recortem e colem. E depois vocês vão responder a seguinte questão. A ilustração mostra que a área do castelo era fortificada. Considerando que você estudou, por que havia essa preocupação em fortificar o feudo? Por que tinha de deixar o feudo totalmente fechado e fortificado? Por que tinha essa muralha? Qual o objetivo de ter? Vou falar no próximo vídeo ou no nosso encontro, vamos ver, tá? A economia e o estilo de vida nos feudos. Esse daqui também eu já falei bastante. A vida era simples, era uma vida camponesa, a plantação era para se alimentar, a produção era para sobreviver, não tinha nada de muito luxo. Nem o próprio senhor feudal, ele era um cara do luxo. Nem ele vivia em luxo, porque não tinha uma produção luxuosa. A vida era aquela dentro do feudo. Claro que o senhor feudal era sempre o que se alimentava melhor, ele e sua família, tinha mais alimentos, mais produtos. Mas isso não quer dizer que ele era rico, luxuoso, um rei, não era. A vida era simples, mas a dos servos, claro, era mais simples ainda. Na imagem, a gente tem aqui, ó, uma representação disso, dessa simplicidade. Estão vendo? Isso aqui é um servo, basicamente ele tá pedindo esmola, né? Ele tá tentando pagar, na verdade ele tá pedindo esmola, ele tá tentando pagar os impostos para o senhor feudal. E ele parece que está pedindo esmola de tão pobre e com uma cara de sofrimento, né? Essa é a ideia que queriam passar. Aqui a gente vê também os membros da igreja, todos muito simples, mesmo a igreja sendo a instituição mais poderosa da época, a igreja cristã, né? E a igreja cristã vivia uma verdadeira luta contra os árabes na época, contra os árabes e contra o paganismo dos povos bárbaros, né? Então tinha essa luta religiosa forte. Na página seguinte está falando um pouquinho sobre os produtos, né? Eles tinham uma produção de azeite, de especiarias, de cravo, canela. Tudo isso era a produção que não vinha dos feudos propriamente, vinha de outras regiões, como por exemplo dos árabes, né? Isso eram os produtos que eles consumiam num comércio pequeno que existia nesse período. Mas a maior parte dos alimentos vinha da produção do próprio feudo. Lembrando que o sal era uma coisa extremamente importante na época, o sal era consumido em toda a Europa e era importado, né? O sal ele era importante porque eles tinham que, não tinha geladeira, eles tinham que fazer com que os alimentos ficassem conservados, né? Não tinha geladeira, não tinha onde guardar.
Então, para conservar principalmente a carne, se utilizava o sal, desidratava a carne e ela ficava conservada. Se eu não me engano, é o mesmo processo que faz com a carne seca, né? Então, o sal era importante. Tanto que a palavra salário, ela é derivada do sal. O sal era tão importante que ele era moeda de troca e aí passou a utilizar a ideia de pagar com sal, por isso salário. O sal era muito importante, se pagava com sal e nós recebemos hoje o salário, né, de tão importante que era essa especiaria. A Igreja Católica, ela vai condenar completamente o contato entre os cristãos e os muçulmanos, que estavam principalmente na Península Ibérica, onde fica Portugal e a Espanha, né? Vão condenar completamente o contato entre cristãos e árabes, mas óbvio que não vai ser cortado relações e contato entre esses povos. Na Península Ibérica, a importância dos muçulmanos, dos árabes, vai ser muito grande, eles vão ter um contato e uma troca cultural muito grande com os espanhóis e portugueses, tá? Gênova e Veneza vão ser duas cidades da Península Itálica, né, ali perto da Itália, que vão desobedecer a ordem da igreja e vão comprar produtos dos orientais. Então vamos dizer assim que o comércio na Europa, ele tinha deixado de existir. A vida era uma vida camponesa, a vida era a vida no campo. A vida era subsistência, produção de alimentos. Mas Gênova e Veneza vão ser duas cidades que vão negar a ordem do Papa de não ter contatos comerciais com os árabes. Eles vão manter esse contato comercial com o resto do mundo, principalmente com os árabes, e vão ser cidades que não vão ficar desertas na Europa. São cidades que vão permanecer com um comércio muito grande, muito atrativo. Aliás, os europeus que vão permanecer com o comércio serão os genoveses. E esse comércio e esse contato com os árabes vai desenvolver bastante essas regiões. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. A igreja vai comandar toda a Europa, vai ser a instituição importante, mas em Gênova e Veneza eles não vão acatar o desejo do Papa na época, que deu a ordem de acabar com o contato comercial com os árabes. Por enquanto é isso, vocês façam as atividades, o teste, a tarefa de casa. Se eu não me engano, eu já até mandei a correção para vocês, mas tentem fazer. E a gente se vê daqui a pouquinho, em breve, com as aulas online, tá bom? Beijinho, tchau!